Uma coisa que eu lhe perguntar, inclusive, que eu sempre tive curiosidade. Na época que você estava na escola, você fez a escola normal ou você pulou algumas séries? Teve alguma fase de sua vida que você sentiu alguma dificuldade de socializar, de que você não era como as outras pessoas? Na infância, que você tem documentos, né? Que diz que quando você tinha, sei lá, 4, 5 anos, você tinha idade mental de 10. Você tinha amigos de infância da mesma idade, bicho? Eu sempre interagi com as pessoas sem muita dificuldade. E com relação a bullying... Mas você não via os caras como igual, não é isso? Não tinha nenhum tipo de rejeição, assim, não tinha nenhum tipo... Você jogava bola, brincava com as crianças com 10 anos, 12 anos? Nunca gostei de jogar bola, mas eu jogava taco. Pratiquei artes marciais. O que é isso, taco? Taco é, você joga uma bolinha e você tem que rebater com taco. Tem a tipo beisebol? Só que a bola é rolando no chão. No chão, Tem uma casinha, tem que derrubar a casinha. Nunca vi isso não, é tipo bocha, como é isso? Não. Você tem uma casinha que são 3 gravetos que você bota aqui, 3 gravetos que você bota aqui. Tem um time que tem uma pessoa que tem que segurar a bola do lado aqui. E a pessoa que joga a bola fica aqui. Nunca vi na minha vida. O que tá aqui tem um taco que ele tem que rebater. 2 coisas novas aqui, ó. Michelle Obama, que ele ainda não sabe, e você não sabe o que é. A similaridade tem isso na Bahia, Alan? Parece beisebol. Nunca ouvi falar, velho. Nunca ouvi falar esse negócio, não. Parece um pouco beisebol. Só que não é. O beisebol, a bola vai alto, você usa luva, você tem que correr Isso, e o objetivo do taco é... cruzar e bater o taco, né? Tem a dupla que joga a bola e tem a dupla que rebate. A dupla que joga a bola tá aqui. Se você ficar com o taco fora do lugar onde ele tem que ficar no círculo no chão, eu posso derrubar sua garrafa e aí você perde e aí a gente troca de posição. Se o cara tá correndo, você pode queimar o cara com a bola, pode jogar a bola. Aí. São Paulo lá tem... Todo dia não, mas era uma coisa que... eu não jogava futebol, basquete, vôlei, não jogava nenhum desses. Videogame não? Videogame sim, videogame eu gostava, daquele bem antigo, Atari, Odyssey, aqueles final dos anos 70, começo dos anos 80 eu jogava. Atari, depois Mega Drive não? Mega Drive eu já não jogava muito, até o Atari Odyssey ainda jogava. Mega Drive já é 90 já, né? Mega Drive já é mais pra frente. Início dos anos 89, 90. Já é bem pra frente, nessa época eu já não jogava mais. Jogava assim, muito esporadicamente, né? Por exemplo, pra computador a gente faz ainda download de uns emuladores, né? Que dá pra jogar também. Relembrar os velhos tempos, né? Mas é muito pouco, eu jogo muito pouco, assim, muito... Quando começou a ter computador em sua casa, você não jogava o jogo de computador? Xadrez, gostava de xadrez. Tinha o Chessmaster 3000 na época. Foi inclusive o Oscar Kiyomitsu Kameso que me deu de presente o programa de xadrez. Deu pra se afiar um pouquinho ali. 1993. 1993. Meu primeiro computador foi em 93. Que era um AT386 DX40. Mas a sua personalidade é tipo assim, sei lá, você já falou que você é um pouco mais ansioso que a média das pessoas, né? Não acho que eu sou, mas acho que eu sou. Não sei se eu falei isso. Acho que se eu falei, se eu dei a impressão disso, não sei. Mas acho que eu tenho um temperamento bastante tranquilo em vários aspectos. Quando eu comecei a praticar artes marciais, por exemplo, minha tia me colocou justamente para não sofrer bullying na escola. Que idade? Uns 12, 13 anos? 7 anos. Quando eu comecei, antes de ir pra escola, eu já comecei a fazer judô antes de ir pra escola, né? Já fazia judô. Fiz 2 anos e meio de judô, depois fiz outras modalidades, né? Karate Shotokan, Full Contact, Kickbox, Tai Chi Chuan, Bukai. Fiz várias modalidades, né? De artes marciais. E não continuamente. Por exemplo, eu fraturei a clavícula. Aí 6 meses, 9 meses, nada. Fiquei um tempo, depois voltei, depois fraturei de novo. Aí eu fiquei um tempo mais longo, porque a classificação era um pouco mais lenta, então fiquei uns 4 anos. Depois voltei novamente. Aí eu praticando várias modalidades. Então, quando faziam bullying comigo, às vezes eu meio que tolerava de boa, se ficava meio nervoso, eu reagia, e aí não faziam mais. Então, assim, não sofri bullying em função disso. Não tive problema para socializar, acho que eu sempre tive uma certa facilidade até para... Essa questão, a Carol Dias teve uma questão que ela colocou, que é justamente se as pessoas de elevado QI tinham dificuldade para socializar. Inclusive é um ponto que tem no Guia dos Apodíticos que fala sobre isso, que na verdade é o contrário, as pessoas com uma inteligência mais elevada, elas têm mais facilidade para socializar. O problema é que se você está inserido num contexto em que, por exemplo, eu me interesso por muitos assuntos diferentes, aí você pega as pessoas que querem futebol, cerveja, política. As pessoas que têm uma limitação do que elas se interessam. E quando elas abordam os assuntos, é para falar mal dos outros, é para discutir questões de maneira superficial. Então, não é que você tem dificuldade para socializar, as outras pessoas que... mas então é só ser decente mesmo, que aí já tem dificuldade de socializar, não? Se você tiver o costume de dizer a verdade, você já tem problemas graves. Já tem problemas graves. Se você tiver um QI mais alto e você partir para outro nível de verdade, você tá lascado. É inquérito das fake news, Aí você vai passar para a CPI, né? Aí é CPI, né? Vai pedir desculpa na cama. Menos o professor Arthur Entraub, que convenceu o Bolsonaro a recomendar cloroquina e não foi para falar na CPI, né? Isso eu quero saber como é que ele conseguiu, né? Esse eu queria saber como é que ele conseguiu, não é isso não? Bacana. O Melão ele abandonou a escola na 5ª série. Olha aí, ó.
Olha aí, isso ele não falou, né, mulher? Abandonou a escola. Fale aí, mano, que talvez não tenha aparecido no negócio. Fala o que sua esposa falou aí. A única coisa certa que fizeram foi tirar ele da escola. Imagina se um cara como você tivesse sido criado em outro país, bicho. Então, Caralho. isso é uma questão que eu acho realmente... Em alguns aspectos eu acho que foi prejudicial, porque, por exemplo, eu não tenho publicações em revistas indexadas. Por outro lado, se eu tivesse seguido o caminho das pedras tradicional, talvez eu tivesse adaptado ao meio e não tivesse criação nenhuma, porque eu estaria meio que treinado pra ficar repetindo informação e não para produzir inovações. Ou se você fosse o russo, provavelmente você estaria dentro de alguma academia ou de alguma porra militar. E se fosse americano, era muito provável que um cara... É isso. Se bem que é muito difícil prever. Qual é o nome do cara que eu não sei que lá, Cides? Mano, William James Cides. É isso, que tinha doutorado com 15 anos, uma porra assim, né? Que era um cara fora da escala, né? Sim. Acabou se matando, tipo, nunca teve emprego decente, né? Nem sempre o cara ter um QI elevado é sinal de sucesso em porra nenhuma, né? Em parte foi uma escolha do Cides. O QI correto dele, mais ou menos eles falam 250, 300. Mas naquela época, inclusive, nem tinha os testes atual, né? Já ele é do começo do século XX, ele chegou a pegar uma parte do século XX, já existia teste na época dele. Mas não com a precisão de hoje, né? Os home tests, né, aqueles de acima de 160, 170, não existiam. E ele foi avaliado na infância. Ele entrou em Harvard com 8 anos de idade. Não deixaram ele começar a estudar, porque ele era muito novo. Eles só deixaram que ele entrasse com 11, né? Mas ele entrou com... Só que tem muita informação sobre ele que é incompreensível. Eles falam que ele falava 54 idiomas, outras fontes falam 40, outras falam 20... E a verdade parece que ele falava em torno de uns 16. Depende do que é falar o idioma, né? O cara saber 20 palavras é falar o idioma. O cara fazer 10 frases é o idioma. O João Paulo II falava todos os idiomas. Antes de chegar no país, ele viria como português em 20 minutos, né? Que ele não sei o que lá, em 20 minutos ele falava 4, 5 frases e fala o idioma, não é isso? Pois é, depende exatamente. Falar o idioma é o quê? Conjuga verbo? Tipo assim... falam que ele falava fluentemente vários idiomas. E esses vários depende muito da fluentemente que é foda, né? Que fluentemente já qualifica, né? Ele inclusive nem criou uma língua que é o Vendergod, né? Vendergud. Ele criou um idioma semelhante ao Esperanto, assim, que algumas pessoas acham que ele é mais simples que o Esperanto, que ele é mais eficaz que o Esperanto para essa finalidade, ser um idioma universal. Só que nunca foi, o Esperanto sempre foi mais repercussão. Né? E na prática, as línguas naturais, exatamente, acaba funcionando no mundo real, é isso aí. Então esses tem muitos exageros, algumas distorções e algumas questões que são polêmicas que não se sabe ao certo. Já falaram que a irmã dele distorcia muita coisa, a irmã e a mãe. Sim, mas indiscutivelmente era um cara de altas capacidades. Sim, muito alto. E indiscutivelmente ele botou pra fuder academicamente. E muito precoce, um dos mais precoces da... E indiscutivelmente se fudeu na vida, né? Então, mas em parte pela pressão que faziam, porque, por exemplo, o Gauss era uma pessoa extremamente inteligente, foi precoce, com 8, 10 anos já tinha um talento excepcional, só que o talento do Gauss era muito maior que o do Cides. O Gauss tinha realmente uns 250 de QI de verdade. Agora, o Cides ele tinha um 250 chutado. O Cides real era 180, 190, que é muito alto também. Só que a cobrança que tinha em cima... Por exemplo, quando ele concluiu a tese dele de doutorado, com acho que foi 16 anos de idade, ele recebeu um doutorado magna cum laude. Só que os pais dele criticaram porque eles queriam que ele recebesse um summa cum laude. Que besteira. Quer dizer, em vez de elogiar o menino, porque, pô, com 16 anos... Você tirou 11, você tinha que ter tirado 12, né? Porra, com 16 anos ele teve um doutorado com distinção. Já tava bom pra caralho, né? Exatamente, ele teve com distinção ainda por cima. Quer dizer, em vez de elogiar o garoto... Botaram pressão. Criticaram e ficaram falando mal, que ele não se esforçou o suficiente. Aí ele ficou meio maluco, foi a partir daquele ponto que ele foi meio maluco. Aí ele saiu colecionando placas de automóvel por aí. Você acha então que grande parte foi a família botando pressão nele? Foi uma combinação, porque assim, eles cobravam... O Gauss, por exemplo, tinha uma pressão muito grande. Jornal, inclusive, era na rua, você acha? O Galois, o von Neumann foram crianças precoces, extremamente talentosas, só que eles tinham um talento muito maior que o do Cides. A cobrança que tinha em cima deles era compatível com a produção deles. Agora, o Cides estava sendo cobrado num nível que não era compatível com o que ele realmente conseguia fazer. Entendi. Então, houve ali o filho do Pelé, por exemplo. O filho do Pelé tinha uma cobrança em cima do filho do Pelé muito grande. Qual, o traficante? O goleiro lá, né? É esse aí mesmo. Esse aí? Quer dizer, ele foi pra cadeia, não foi? Foi pra cadeia. Ele chegou a ser um bom jogador e tal. Assim, goleiro, né? Mas ele nunca chegou ao nível do Pelé, porque tinha uma cobrança em cima. E ele próprio, que ele se sentia muito... Talvez não dá pra justificar, por isso o cara foi assim. Não, não dá pra justificar uma coisa. Mas assim, talvez o filho do Einstein. O filho do Einstein foi uma pessoa extremamente depressiva, porque ele queria ser como o pai. A expectativa dos pais é que o filho supere o pai, ou pelo menos de que alcance um nível... Todo pai quer que o filho seja melhor. E no caso de pessoas públicas... Em algum aspecto, sim. Todos é difícil, né? E no caso de pessoas... Não, que ele seja melhor que você em alguns aspectos. Em alguns aspectos, dá pra ser então, mas... Nossos avós eram mais homens que a gente em alguns aspectos? Com certeza. Você acha que a mão da gente, comparada à mão de nossos avós, é igual no número de trabalho braçal?
a questão de honra que esses caras tinham, a capacidade de autossacrifício, capacidade de suportar dor, sofrimento físico. Meu avô não era bem a gente é inferior na nossa voz em vários aspectos. Superior em outros, não é isso não? Hein? Meu avô é porque mãe é outro, inclusive, tá se adaptando a porra, não é isso? Sim. O quê? Falei que meu avô é baiano, lá do Soterra. E tinha mão de homem, não era essa mão né? Era mão de macho com calo, não é isso? Meu avô não ganhava vida com podcast. Pois é, era com os trabalhos de homem, não é isso? Trabalho braçal. No sol, miserável. No sol, pois é. Essa pele sua aí não tem uma mancha senil na sua idade, seu avô devia estar todo fudido de sol, não é isso? Os caras hoje de 50 anos é igual o Cariani. Você olha pro Cariani, o cara tem 50 anos, cara. Renato Cariani, pai, você pega os caras de 50 anos, é tudo acabado mesmo, assim, os de interior, que vivem nessa realidade sol, aí. Né? Miserável, o cara acabou já. E a mulher, velho? Ixi, aí lascou. Então, essa questão do... Metralhada. Não. Esse metralhada vai pegar, né? Metralhada, Essa questão do Einstein, Pelé, por exemplo, acontece muito frequentemente, só que em níveis menos díspares entre o filho e o pai. Quer dizer, o filho, você tem cobrança, sei lá, o pai é dentista, o filho vai ser dentista. É mais ou menos fácil de atender. Agora, tipo, o pai é o maior físico do mundo, o maior jogador de futebol do mundo. Qual a probabilidade do filho alcançar aquele mesmo nível? Só que as pessoas que estão ligadas, elas acham, por exemplo, o filho do Pelé, eles além dele ser filho do Pelé, ele tem a oportunidade de treinar com o pai, que vai dar Não, e Pelé mais também foi filho de jogador, tal. não é isso? Pelé também foi filho de jogador, né? Mas só que uma situação jogador totalmente diferente. acima da média, mas que não era um pica das galáxias, E o né? ambiente que ele evoluiu foi menos favorável, exigiu mais dele, então muitas situações diferentes, né? E no caso, quer dizer, a genética dele, o ponto central é que a genética dele era muito diferente. Quantas pessoas no mundo têm a genética do Pelé? Acho que talvez nenhuma. O cara, por exemplo, cabecear de olho aberto, não sei o que lá, não são habilidades que o cara adquire com o tempo, né? O Cristiano Ronaldo, por exemplo. O Cristiano Ronaldo, ele deixa bem claro, ele procura já adaptar, preparar o filho dele, que o filho dele não vai alcançar os resultados dele, que o filho dele não treina tanto quanto ele, então ele já prepara. Só que a maior parte das pessoas não tem essa visão do Cristiano Ronaldo, além de ser um excelente jogador, é uma pessoa muito inteligente e que enxerga bem essa situação. Então ele já tá preparando o filho dele para não ter esse tipo de frustração. Até talvez haja cobrança externa, mas dentro de casa não tem, e ao mesmo tempo ele tá preparando o filho para saber que a probabilidade do caminho que ele tá seguindo alcançar o resultado do pai, ele não vai chegar nem perto. E nem precisa, né? Exatamente. O filho desse cara precisa ganhar dinheiro, ele tem que ser bom em gerir dinheiro, não é isso ou não? Então, pois é. Você saber onde é que vai ter residência tributária. Esse cara tem que ser bom de direito e de finanças, né? O do Pelé também não precisava. Pois é, o do Pelé também não precisava, só que havia uma cobrança que acabou provocando, não dá pra atribuir a culpa disso mas que acabou precipitando. Acho que provocou uma parte dos problemas, foi causa, e o Cides tinha essa cobrança. Teve o Justin Chapman, que ele teve 298 de QI na infância, e parece que a mãe dele comprou os resultados do teste como amiga médica. Era mentira. Era falso. Só que ele tinha quase que uns 150 real. Ele tinha 150. Ele era um pica, mas ele não era inteligente. Nível. E colocaram 298. E aí ficou uma cobrança tão... com 4 anos de idade. Com 6 anos ele tentou se matar. De tanta pressão que tinha em cima dele. Um guri de 6 anos tentar se pra matar. alcançar resultado. Você vê que é absurdo. É muito. Então, tentou se matar como? Jogando detalhes, pela janela? Como os detalhes eu não sei. Os detalhes, mas se você pesquisar na internet, você encontra a informação do Justin Chapman, que tentou se matar com 6... Isso foi no final dos anos 90. 99, 2000 mais ou menos. Ficou aí. E o Cides não chegou a tentar se matar, mas ele meio que seguiu pro... Ele morreu com 40 e poucos anos, morreu muito novo também. E uma vida, só teve trabalho de merda. Subqualificado. Porra, eu queria que... Agora, trazendo... E o próprio Einstein passou anos sendo secretário. Sim, trabalhava trabalho de patente, né? De contínuo, né? E tem nessa sociedade de alta aqui, tem o Rick Rosner, ele era... Muitos anos ele foi segurança de boate. O Chris Langan, né? O Rick Rosner foi meu colega no International High IQ, o Intercontinental High IQ Forum 2022. O Rick Rosner foi representante da América do Norte e foi representante da América Latina, né? E o Rick Rosner, ele passou anos trabalhando como segurança em boate. O cara tem 192 de QI